Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia para relatar pela ordem, conselheira Rosa. Senhor presidente, senhor representante do Ministério Público, senhor conselheiro, em princípio, presidente, preciso fazer a retirada de 3 processos em virtude de algumas inconsistências detectadas após a publicação da pauta, que são os processos TC 1682 de 2019, o processo TC 2262 de 2019 e também o processo 13780 de 2012. Vossa Excelência está retirando esse? Retirando. Fica registrado em ata a retirada dos processos. Então, tenho para relatar, senhor presidente, os processos relativos a aposentadorias voluntárias por idade por invalidez e pensão por morte, e os farei em lista como habitualmente. O processo TC 9355 de 2017, a unidade é a FAPEM, Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro. O interessado é a senhora Terezinha Lima de Queiroz e o assunto é a aposentadoria voluntária. O processo TC é o 1672 de 2019, Lagoa Prev, a unidade é o Instituto de Previdência e de Assistência Social dos Servidores Municipais de Lagoa da Canoa. O interessado é o senhor Geraldo Silva dos Santos, é uma aposentadoria voluntária. O processo TC 1855-2017, a unidade é Alagoas Previdência, a unidade gestora única do RPPS-AL. O interessado é a senhora Luzia Ramalho dos Santos, o assunto é a aposentadoria voluntária. O processo TC 17313-2017, a unidade é Alagoas Previdência, a unidade gestora única do RPPS de Alagoas. O interessado é o José Hamilton Monteiro e o assunto é a aposentadoria voluntária. O processo TC 6405-2017, a unidade é Alagoas Previdência, a unidade gestora única do RPPS de Alagoas. O interessado é Márcia Vânia Graciliano Santos e Gino, aposentadoria voluntária. Processo TC 7420 de 2017, a unidade é Alagoas Previdência, unidade gestora única do RPPS-AL. Interessado é o Rubem Bernardino de Lima, e o assunto é a aposentadoria voluntária. O processo TC 7533-2011, a unidade gestora é o FUNPREV, é o Fundo de Previdência Social de Santa Luzia do Norte. O interessado José Cícero da Silva, o assunto é a aposentadoria voluntária. O processo TC 9195-2017, a unidade gestora é o FAPEM, a Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro. A interessada é Jailde Leite Rosendo. O assunto é aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 12611 de 2006, a unidade é o Palmeira Prev, o Instituto de Previdência Social do município de Palmeira dos Índios. Interessada Anísia Machado Guedes. O assunto é aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 2265-2019, a unidade é o Lagoa Prev, Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores Municipais de Lagoa da Canoa. Interessada Maria Auxiliadora dos Santos e é uma aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 5030 de 2018, unidade Major Prev, regime próprio Previdência Social do município de Major Isidoro. O interessada Janieide de Oliveira Barbosa, uma aposentadoria voluntária especial de magistério. Processo TC 13085-2015, a unidade é Craíbas Prev, Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Craíbas. Interessada Maria Sônia de Farias Silva, aposentadoria voluntária de magistério. Processo TC 9545-2017, Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro. Interessada Creus Agostinho de Souza, aposentadoria voluntária por idade. Processo TC 1029 de 2015, a unidade Piranhas Prev, Fundo de Previdência Social do município de Piranhas. Interessado José Xavier Pereira, aposentadoria voluntária por idade. Processo TC 10822 de 2017,
A unidade é o Palmeira Prev, Instituto de Previdência Social do município de Palmeira dos Índios. Zulmira Maria Moreira, aposentadoria voluntária por idade. Processo TC 9923 de 2013, Palmeira Prev, Instituto de Previdência Social do município de Palmeira dos Índios. Maria Salete da Silva França é interessada. E também uma aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 13680 de 2012, a unidade é o Instituto de Aposentadoria, Previdência e Pensões do município de Pão de Açúcar. Interessada Mirinda Assis, e o assunto é a aposentadoria voluntária por idade. Mas é como a verificação, ela deve mandar mais esses dois requisitos de duas coisas. O processo, agora por invalidez, o processo TC 18939 de 2011. A unidade é o FUNPREV, Fundo de Previdência Social de Santa Luzia do Norte. O interessado é Liege Bernardino dos Santos e é uma aposentadoria voluntária por invalidez. Pensão por morte. Processo TC 17315-2018. Alagoas Previdência, Unidade Gestora Única do RPPS-AL. Interessada Maria Helena dos Santos Queiroz, uma pensão por morte. O processo TC 16973-2011, Unidade Alagoas Previdência, Unidade Gestora Única do RPPS de Alagoas. Interessada Maria José Ferreira Sampaio, o assunto é uma pensão por morte. O processo TC 15995-2018, a Unidade Alagoas Previdência, Unidade Gestora Única do RPPS-AL. Interessada Eulália Brito de Lima, uma pensão por morte. Processo TC 5732-2018, Alagoas Previdência, Unidade Gestora Única do RPPS-AL. Interessada Clerilda Lima Calheiros, pensão por morte. E o processo TC 15802-2014, também do Alagoas Previdência, a Unidade Gestora Única do RPPS de Alagoas, interessada Marlene Santos do Nascimento, pensão por morte. Quanto à instrução processual dos feitos relatados nesta oportunidade, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como, anote-se, a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da seção de aposentadorias, reformas e pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis do Ministério Público junto a esta Corte, oportunidade em que manifestou seu entendimento pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão de que estes se encontram revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias por idade, por invalidez e pensão por morte, ora apreciadas e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como nos manifestamos. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, o Ministério Público reitera todos os pareceres que também opinaram pela concessão do registro dos atos de aposentadoria e pensão ora relatados. Em discussão. Antes de colocar em votação, eu gostaria de registrar em ata a convocação do conselheiro substituto, Dr. Sérgio Maciel, para que possa proferir também o seu voto. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, tenho ainda processos do FUNCONTAS, com a aplicação de multa e em virtude de prescrição intercorrente.
O processo, são 4 processos, são os processos 12.805/2012, a unidade é a Secretaria Municipal de Saúde de Roteiro, o responsável é Eliane da Conceição Remígio Camacho, CPF número 17773334404, exercício 2012, o processo TC 17763/2011, a unidade é a Prefeitura do município de Barra de São Miguel, o responsável é o senhor Reginaldo José de Andrade, CPF 25554255434 do exercício de 2010, e o processo TC 13818 de 2012, a unidade Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, a CESAL, o responsável Alexandre de Melo Toledo, CPF número 17782864453, exercício 2011, e o processo TC 14515/2011, a unidade Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanização, a CEINFRA, e responsável Mozar da Silva Amaral, CPF número 17729794968, exercício 2011. Todos os casos trazidos nesta oportunidade dizem respeito à aplicação de multa em razão do não envio de documentos pelos gestores. A análise dos feitos revelou que todos os processos encontram-se devidamente instruídos com os documentos necessários à apreciação por esta Corte. Todos os processos em apreço receberam parecer do Ministério Público Especial junto a esta Corte, tendo o órgão ministerial se manifestado em todos os feitos pelo reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente. Analisando os feitos, verificamos que em todos os processos, os pareceres do órgão ministerial estão em perfeita consonância com as provas coligidas aos autos, bem como as disposições contidas no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 9873/99, aplicável nesses casos, por força da súmula 01/2019 desta Corte de Contas. Neste sentido, utilizando as atribuições a mim conferidas, voto pelo acolhimento da prescrição intercorrente, com o consequente arquivamento dos feitos, o que faço com fundamento nas disposições constantes do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 9873/99, aplicável nesses casos por força da súmula 01/2019 desta Corte de Contas. É como manifesto. Com a palavra o Ministério Público. Eu reitero os 4 pareceres do Ministério Público de Contas que igualmente reconheceram a prescrição intercorrente e pugnaram pela sua declaração e arquivamento dos autos. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto eminente da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Sem mais processo, presidente. Para relatar pela ordem, conselheiro substituto, Dr. Sérgio Maciel. Senhor presidente, não tenho processo para essa sessão. Passo então a relatar. Inicio com processos oriundos do FUNCONTAS de sancionamento pelo não envio de documentos essenciais a essa Corte de Contas, e o faço comumente em lista. Processo terceiro, número 955/2018, do município de Flecheiras, responsável, seu Marco Antônio Cavalcante Costa, então gestor do Fundo de Previdência daquela municipalidade, a aplicação da multa pelo não envio da 5ª remessa de SICAP, correspondente naturalmente aos meses de setembro e outubro. Não houve, apesar de regularmente notificado, em todos os 3 processos que relatarei, os gestores não exerceram o seu dever e o seu direito de se manifestar. Processo terceiro, de número 3140/2018, do município de Carneiros, responsável, senhora Michele Agra Nobre, então gestora do Fundo Municipal de Educação, o sancionamento pelo não envio da 3ª remessa de SICAP. Processo terceiro, de número 13573/2018, do município de Carneiros, responsável, senhora Geórgia Tenório Pereira de Oliveira, então gestora do Fundo Municipal da Previdência Própria do município, o sancionamento pelo não envio da 3ª remessa de SICAP de 2014. Também, como disse, em todos eles, apesar de regularmente notificado, não se manifestaram nos autos. Portanto, estou
aplicando a multa no seu patamar mínimo de 100 PFAL, com as obrigações acessórias ao feito e havendo a concordância de Vossa Excelência que o processo tenha a tramitação legal regimental. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina pela aplicação da multa nos termos do voto do relator, tendo em vista que, embora regularmente notificados, os gestores permaneceram inertes e não apresentaram qualquer defesa que justificasse o não cumprimento do nosso calendário de obrigações. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Passo a relatar, senhores conselheiros e conselheiras, duas representações que são de municípios distintos, o município de Flecheira e o município de São Luís de Quitunde, mas têm a mesma natureza, que são a representação denúncia oriunda da Subsecretaria de Regime Próprio da Previdência Social, em virtude de irregularidades ocorridas na gestão do regime próprio de previdência daqueles municípios. O primeiro é o processo TC de número 0709/2019, esse do município de Flecheira, o responsável é o senhor Marco Antônio Cavalcante da Costa. E o segundo é o processo TC de número 7115/2019, esse do município de São Luís de Quitunde, o responsável é o senhor Tiago Rogério Firmino de Menezes e a senhora Shirley Alves de Lima, ex-gestoras nesse caso, a segunda pessoa do município de São Luís de Quitunde. Narra que o ente, de forma reiterada, deixou de cumprir o dever de envio de informações da RPPS. São demonstrativos de informações previdenciárias e repasse, violando a Lei 9.717 de 98, parágrafo único do artigo 9º, do artigo 5º e o artigo 5º, o 16º da portaria do Ministério Público, Ministério da Previdência Social, de número 204/2008. Destaca que, mesmo intimando diversas vezes todos os gestores, eles não cumpriram o estabelecido na legislação de regência. O presidente desta Corte de Contas manifestou-se pela admissibilidade da representação, promovendo a distribuição pertinente. Recepcionado o processo no gabinete, já com o juízo prévio de admissibilidade, encaminhei ao Ministério Público de Contas para análise da deliberação. No setor, lá na Procuradoria, foram exarados os pareceres em do processo, no caso de Flecheira, o processo 1977, de 2009, da segunda Procuradoria, e no caso de São Luís do Quitunde, o parecer de número 1978, de 2009, também da segunda Procuradoria, pugnando pela admissibilidade da representação, a intimação do gestor da época dos fatos, responsável pelo não encaminhamento das informações, bem como a intimação do atual gestor, a quem cabe regularizar a situação junto à Subsecretaria dos Regimes Próprios da Previdência Social. Por fim, o Procurador de Contas, senhor Pedro Barbosa, em ambos os casos, pontua a necessidade de fixação de prazo razoável para que os implicados prestem o esclarecimento devido e tomar ciência das consequências jurídicas aplicáveis, assim confirmando as impropriedades narradas na representação. Em apertadíssima síntese, é o parecer, eu concedo a palavra ao Ministério Público. Eu reitero os dois pareceres do Ministério Público. Os casos são idênticos, são representações encaminhadas a esta Corte de Contas pela Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência do antigo Ministério da Previdência Social, que noticia irregularidades quanto à gestão desses fundos previdenciários pela falta de remessa de informações
e relatórios legais aqui, e essa omissão acarreta graves consequências ao município, que se vê impedido de receber transferências voluntárias, além de celebrar empréstimos com entidades da administração direta federal. Como foi exposto recentemente, muitos desses recursos são destinados pela Caixa Econômica Federal, também em linhas de crédito junto ao BNDES, e o município fica impedido, nesse caso, devido ao não cumprimento dessa obrigação. Daí, no entendimento do Ministério Público, surge a competência do Tribunal de Contas de Alagoas em apurar tais fatos, tendo em vista as repercussões negativas na gestão do município, e nesse sentido manifesta pela admissibilidade das duas representações, sugerindo aqui duas providências. A primeira, pela intimação do gestor do Fundo de Previdência à época, para que ele apresente a sua defesa em relação aos fatos, às irregularidades noticiadas, e também uma segunda providência, que é a intimação do gestor atual, a quem cabe a regularização, para que em prazo razoável também preste esclarecimento e adote aí, tome ciência das consequências jurídicas aplicáveis e adote as providências de sua alçada para regularizar esta pendência e assim possibilitar que o município tenha um cadastro regularizado junto à Subsecretaria de Regimes Próprios e afaste todas as consequências legais que mencionamos aqui. Este é o nosso parecer. Tendo o nosso gabinete a mesma percepção do Ministério Público, no sentido de adotar as providências necessárias à regularização desta situação no município, nós estamos votando pela notificação de ambos os gestores e vou fazer a leitura dos votos separados de um e do outro, porque elas são personalíssimas e levam o nome do gestor. Portanto, peço ainda a Vossa Excelência, eu vou dar um tópico. Eu voto no sentido de conhecer da representação para que sejam apurados os fatos anunciados, o que faço indicando as seguintes diligências. No caso do município de Flecheira, notificar o gestor do Fundo do Regime Próprio do município, o senhor Marco Antônio Cavalcante da Costa, ou a quem o substitua, no endereço aqui colacionado, para que se manifeste no prazo de 15 dias, a contar do recebimento do AR, sobre a representação e documentos colacionados à mesma. Notificação que recebe ser instruída com cópia integral da representação e do documento sem anexo. Também noticiar a gestora do RPPS do município de Flecheira, senhor Marco Antônio Cavalcante Costa, no prazo de 15 dias. Isso aqui é uma redundância, que ele já está noticiado, já está notificado no primeiro voto. No caso do município de São Luís de Quitunda, notificar o senhor Tiago Rogério Firmino de Menezes, ou a quem eu substitua, para se manifestar no prazo de 15 dias, a contar do recebimento do AR, notificar também a ex-gestora do Fundo Municipal, a senhora Shirley Alves de Lima, no endereço aqui acostado, para que se manifeste também no prazo de 15 dias sobre os fatos noticiados, assim como voto nos dois processos e coloco em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente
sessão desta primeira Câmara, convocando-os para a próxima em horário regimental. Obrigado a todos.